Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 120, né? 120, é isso mesmo. Então, o tema é catalepsia e ressurreições. A Gênesis capítulo 14. Você observa que ressurreições está no plural. Eu não sei se você conseguiu também entender, com todo respeito, que nós narramos vários fatos, inclusive nós narramos casos de ubiquidade do professor Eurípides Barçanufo, realizando partos, lavando suas ferramentas. Ai, Luiz, não brinca não. Hoje você vai falar, você prometeu que hoje você ia falar a respeito do corpo de Jesus, né? Enfim, porque as pessoas, elas querem saber. Às vezes as pessoas não estão preocupadas com os acontecimentos, com os fatos. As pessoas querem saber o que aconteceu com o corpo de Jesus. Mas existe tantas... A doutrina dos espíritos, ela nos fornece tantas informações que saber, descobrir o que aconteceu com o corpo de Jesus, isso é de menos. Mas veja bem, calma lá, não deleta ainda não. Nós vamos dizer hoje, se não for no primeiro vídeo, vai ser no segundo ou vai ser no terceiro. Nós vamos dizer o que aconteceu com o corpo dele, o corpo físico. Hoje chegou o dia de dizer. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece todos esses fatos. A doutrina dos espíritos, ela desmistifica, no bom sentido, eu vou usar esse outro termo, ela destrói por fatos tudo aquilo que as pessoas acreditam como sendo obra maravilhosa, né, do maravilhoso, do milagre, do miraculoso. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a respeito dos elementos fluídicos, da potencialidade do espírito evoluído, da impotência do espírito evoluído. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a respeito de toda a potencialidade do corpo fluídico nosso, que se chama perispírito, que por incrível que pareça, mesmo mediante a literatura espírita tão vasta, nós ainda desconhecemos praticamente uns 70% da potencialidade do perispírito devido ao nosso grau evolutivo. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a respeito de milhões de
fatos ocorridos no mundo todo, tidos por todos como milagre, né, sobrenatural. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que esses sobrenatural, esses milagres, tudo faz parte do fenômeno natural do ser integrado aos desígnios das leis do Criador. Então, a doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito das leis de causa e efeito, ação e reação. Também nos esclarece a respeito, nós já tratamos disso nos outros vídeos, mas eu vou ser obrigado a repetir novamente. A doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito da inexistência da ressurreição. Só que se nós pararmos para analisar, na Gênesis está no plural, ressurreições. A ciência mesmo nos comprova a impossibilidade de recompor novamente um organismo que já foi totalmente desintegrado. A doutrina dos Espíritos nos esclarece o significado da catalepsia, da letargia, da epilepsia e de vários outros transtornos patológicos, fruídos, né? A doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito da materialização e da desmaterialização, do transporte de objetos. Livro dos Médiuns. Quem já estudou o Livro dos Médiuns entende o que nós aqui estamos transmitindo. A materialização, a desmaterialização, o transporte de objetos. A doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito da tangibilidade, que é essa tangibilidade tangível, essa materialidade, vamos usar dessa forma, mas é tangibilidade, é tangível, né? Ela nos esclarece tudo a respeito desses fenômenos que nós podemos dizer fenômenos espíritas natural, como nos esclarece também a respeito das curas. Nos vídeos anteriores nós tratamos a respeito das curas, o que ocorreu, por que ocorreu e o que significa a cura. Nós tratamos também, dentro da doutrina dos Espíritos, ressurreições no plural. Que ressurreição é essa? Que naquela época os judeus acreditavam. É óbvio que, de acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, eles, acreditavam-se no retorno
ao corpo físico, mas eles acreditavam no retorno no mesmo corpo físico. Por isso que muitas religiões ainda prega que Deus, né, o Jesus, não sei lá, um dia virá até a terra e arrebatará, né, no juízo final. Muitos esperam por esse momento. Nós já esclarecemos também a respeito dos espíritos que no plano espiritual dormem, à espera desse momento para serem ressuscitados, né, pela providência divina, porque assim foi ensinado a eles. De forma que a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a respeito de todos esses fatos. Quantos fatos nós temos explicado aqui, né? E quantos fatos as pessoas, lendo as obras básicas, elas se deparam e é constatado pela doutrina dos espíritos, pela codificação da doutrina, né? Pela doutrina codificada por Hipólito e Leon Denisard Rivail. Então, nós já dissemos aqui, vou repetir, nunca existiu nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca, quando esteve aqui na Terra, ele nunca ressuscitou corpos que já haviam morrido, vou usar esses termos, que o espírito, que a alma havia desintegrado, ou melhor, havia se desacoplado, o perispírito e a alma haviam desacoplado do corpo físico. Os casos todos narrados pelos evangelistas, dessa forma se encontra narrado por falta de conhecimento na época dos evangelistas do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado da ressurreição. A verdadeira ressurreição, nós já dissemos isso nos vídeos anteriores, foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo trazer-nos as leis do Criador para que pudéssemos seguir a nossa jornada, nos iluminando o nosso caminho, iluminando o nosso raciocínio, o nosso bom senso. A verdadeira ressurreição é retirar o indivíduo do estado de ignorância e oferecendo a ele a claridade. Demora-se tempo, sim, não é fácil, devido ao alto índice de influência de subjugações, de sistemas, de religiões, de vários outros dogmas. De forma que a verdadeira ressurreição é retirar o indivíduo, retirar os espíritos do estado de ignorância, esclarecendo-os, iluminando-os,
mostrando aos indivíduos a pré-existência da alma, a imortalidade da alma, a verdadeira ressurreição através do corpo físico, quando aqui nós estamos tendo a oportunidade de nos redimirmos dos nossos erros de vidas passadas e ainda tendo a oportunidade não só de nos redimirmos, mas de angariarmos novos atributos e fortalecendo aqueles que já tínhamos, como a paciência, a resignação, a aceitação, a oportunidade de perdoar e de ser perdoado e de trabalhar esse perdão através da humildade. A ressurreição é essa oportunidade que nós temos de novamente ressurgirmos, de acordarmos desse sono cataléptico, desse sono letárgico. Porque se nós pararmos para analisar, o espírito, principalmente naquela época do Cristo e até hoje, 2023, não generalizando, mas o espírito, não generalizando, vamos pensar assim, 100%, uns 60% dos seres ainda no corpo físico encontram-se ainda numa catalepsia, numa letargia, como naquela época do Cristo e antes do Cristo. Então a ressurreição são os ensinamentos das leis do Criador, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo para nos retirar ou para nos tirar da catalepsia e da letargia, do orgulho, da ignorância, da inveja, do ciúme. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca ressuscitou nem ninguém fisicamente, ele nunca ressuscitou corpos. Isso tudo que encontra-se nos evangelhos e também incorporado nas Bíblias, porque você sabe que não existe só uma Bíblia, existem várias Bíblias escritas de acordo com o interesse de cada um, né, de cada religião. Então nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca ressuscitou ninguém, nem o filho de Naim, nem ressuscitou o corpo de Lázaro, mas foi colocado nos evangelhos por falta de compreensão do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado. E outra, nós temos que entender também que os evangelhos no aramaico, no hebraico, centenas de vezes eles foram traduzidos em outros idiomas. Nós temos que entender também que
houve vários concílios aqui na Terra, e em todos esses concílios eles retiravam aquilo que eles achavam que não lhes favoreciam financeiramente. Por isso que a maioria das religiões prega a punição de Deus àquele que descumpre as leis de Deus. A punição, um Deus severo, um Deus maldoso, né? Quantas pessoas já tiveram a oportunidade, quantas mil pessoas já tiveram a oportunidade de, na doutrina dos espíritos, deparar-se com todos esses fatos, com esses fenômenos? Não é, vamos dizer assim, o verdadeiro espírita, ele tem esse conhecimento. Às vezes, ele não põe para fora, de medo, porque se acovarda, com todo respeito. Se você observar, nós já tratamos, inclusive, até da concepção de Jesus, de Maria e José. Então nós temos que entender. Vai ficar para o próximo vídeo. Não tem problema, mas nós vamos narrar hoje o que aconteceu com o corpo, sim. O prometido vai ser cumprido, pode ter certeza. Então nós temos que entender que o organismo, o orgânico, o corpo físico de Jesus não tinha nada de diferente do nosso. A composição orgânica, os elementos orgânicos. Jesus, de fato, morreu fisicamente, o corpo dele morreu, porque o corpo dele era orgânico, igual o nosso. Ele não podia vir à Terra na condição de guia e de modelo qual nós devemos seguir, né? E começar uma trajetória aqui, nos mostrando os desígnios das leis divinas, já pelo um caminho torto, chegando ele aqui através de um processo pecaminoso. Nós tratamos disso. Então, não houve anjo nenhum que avisou Maria de que ela receberia o Salvador, que ela seria mãe, e que ela se engravidaria, né, do Espírito Santo. Espírito Santo, isso é criação do catolicismo. Como nós dissemos nos vídeos anteriores, com relação às 14 estações, não aconteceu nada daquilo. Isso é mitologia, isso foi acrescentado. É igual a historinha
do Chapeuzinho Vermelho, que vai até a mata em busca da vovozinha. Agora, eu te pergunto, por que a vovozinha não morava na cidade? Por que ela não morou na cidade? Vovozinha tinha que morar no meio da mata. Isso é história para confundir a cabeça das pessoas. Seres primitivos, medievais, estiveram no poder e distorceram todas as leis. Só que ninguém tem coragem de falar isso. Nós vamos para o próximo vídeo. Mas no próximo vídeo nós vamos explicar o que aconteceu com o corpo. O que as pessoas querem saber é o que aconteceu com o corpo. É interessante, né?